Graça e paz, igreja. Que bom que você veio. Que Deus possa falar ao seu e também continuar falando ao meu coração. Nós estamos falando já há algumas semanas, o som está tendo um eco no retorno, por favor, e sobre o tema de dentro para fora. Quando nós olhamos um pouquinho há algumas semanas atrás, nós podemos relembrar algumas coisas que são de suma importância para a nossa compreensão nesta manhã. Há 2 semanas atrás, ou 3, que teve um final de semana que nós não tivemos, o pastor Eduardo falou sobre procurando no lugar errado. Ele trouxe para nós a definição de pecado, e nós já temos algo no nosso coração que pecado é errar o alvo, mas ele disse que pecado em 2 definições: transgressão dos padrões bíblicos, morais, e aí são os pecados externos, e eu quero elencar alguns porque é de suma importância nós termos essa compreensão. O alcoolismo, o adultério, a fornicação, pornografia, roubo, matar, mentir, deixar de vir à igreja, e o pastor Christian falou na noite sobre o pecado de Jezabel. E essa mulher não era fácil não, ela era uma mulher realmente muito difícil e que metia medo em qualquer pessoa, até nos profetas do Senhor. São pecados de fácil identificação, onde nós olhamos e entendemos, isso é pecado, pecados externos. Mas o tema que nós temos tratado é de dentro para fora. E a segunda definição sobre o pecado que o pastor Eduardo nos trouxe é a transgressão da lei do amor. Aí eu já atribuo ao pecado de Acabe. Lembra? O pastor Cristian, semana passada, falou sobre o pecado de Acabe. É o pecado da omissão. É nós deixarmos de fazer aquilo que nós deveríamos para viver uma situação de conforto. Ele disse que ele dá um boi para não entrar numa briga, né? E uma boiada para realmente fugir dela. Então, muitas das vezes nós cometemos o pecado da omissão. E isso em várias áreas da nossa vida. Quando nós precisamos de falar ou fazer algo e nós não assim o fazemos, pecado de omissão. E muitas das vezes ele não se torna claro, é difícil assim de identificar. E também os pecados de Jezabel. Além dela ter os pecados externos, existia também o pecado interno. E eu falo sobre os pecados do temperamento. A sinceridade, né? Aquele que é sincerão demais, sincerona demais. Eu falo mesmo, eu nasci assim, e as pessoas para me amar têm que me aceitar do jeito que eu sou. Então, ela é indelicada, ele é sem educação, no sentido de medir as palavras para falar com as pessoas, e por causa disso, ofende, machuca, cria traumas na vida das pessoas. E eu comecei a entender também que existe dentro da transgressão da lei do amor uma palavra que eu acho que engloba a grande parte desse tipo de pecado. É a palavra insensibilidade. E aí nós podemos abrir um leque aqui gigantesco. Aproveito também esse momento para concordar com o pastor Christian e para complementar aquilo que ele falou na semana passada. Recordo-me que ele disse assim, que aquela questão de que devemos falar o tempo todo, testemunhar de Cristo o tempo todo, mas só quando preciso for usar palavras, isso é uma balela. E eu concordo com o pastor, verdadeiramente é uma balela. Mas eu preciso complementar essa questão. Por quê? A insensibilidade na evangelização, ela está ligada a termos que falar do amor de Deus, porque, como bem disse o pastor, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos falar. Quando eu não falo do amor de Deus para as pessoas à minha volta,
eu estou assim permitindo a condenação na vida delas para a eternidade do inferno, ou seja, a separação eterna de Deus. Eu me tornei insensível com a situação do meu irmão, e eu preciso de ter sensibilidade com isso. Preciso falar, mas preciso também, além de falar, preciso o quê? Viver. Porque as minhas palavras, elas não podem ser diferentes do meu modo de agir. Eu falo que sou cristão e vivo uma coisa totalmente diferente daquilo que eu estou dizendo. Isso não combina. Aí eu passo a dar um mau testemunho. Mas também existe a questão onde eu não preciso falar, porque eu já falei. Ok? E aí eu digo que é um complemento por causa disso. 1 Pedro 3, verso 1: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Mas, retorno aqui, às vezes eu estou me escondendo na minha timidez, na minha falta de coragem, na minha desobediência a Deus, de testemunhar das grandezas dele, fala assim, não, eu vivo Cristo, eu não falo de Cristo. Não, você precisa falar, ok? Mas quando a fala não está adiantando apenas, você deixa de falar e passa a viver. Fala apenas quando a oportunidade lhe vier. A insensibilidade também no sofrimento. Lembro-me do pastor Eduardo falando sobre a questão que recebeu uma ligação, alguém, olha, vem ficar aqui comigo no hospital, tá, beleza, Deus te abençoe, ou seja, o Deus te abençoe fique aí sozinho, e nós nos tornamos insensíveis ao sofrimento dos outros, pessoas acometidas de câncer, pessoas acometidas de tantas doenças, e nós estamos assim, ema, cada um com seu problema, nós não nos compadecemos das enfermidades deles. No nosso grupo eu coloquei um pedido de oração para a pastora Noemi, que é lá de Pindamonhangaba, que amanhã ela vai se submeter a uma cirurgia, e a UTI já está preparada, então a irmã dela mandou para mim, e eu coloquei no grupo, olha, ore pela pastora, porque ela carece das vossas orações. Se eu não me importar com isso, eu estou insensível às enfermidades físicas, às enfermidades desta querida pastora. Às vezes nós também somos insensíveis às enfermidades emocionais, a questão da depressão, isso é frescura, não é verdade? Não é frescura, nós precisamos nos compadecer com aqueles que estão com enfermidades emocionais, a síndrome da ansiedade, para nós isso é frescura, nada melhor do que uma cinta, não, isso não é verdade, existe realmente essa doença, e nós assim nos tornamos insensíveis a ela. Quando nós falamos isso, também existem as enfermidades químicas, e aí o alcoolismo, quando nós vemos um bêbado, fala assim, você é vagabundo, para que bebeu? Deveria estar trabalhando, acaba com o dinheiro tudo na cachaça, fica passando dificuldades, sem vergonha. Não, existe uma dependência química aqui, e eu preciso me compadecer dela. Existe também a questão dos viciados em drogas, e hoje nós vemos assim ser bem difundido a questão da nova droga, a K9, onde as pessoas se tornam zumbis. Ela fala, estão ali porque querem, tudo bem, eles optaram por fazer o uso, mas se tornaram dependentes, e agora eles não conseguem assim se libertar, mas isso não me sensibiliza a ponto de eu me importar com eles. Isso aí nada mais é do que a transgressão da lei do amor. A insensibilidade no sentimento do luto, morreu, até uma vez eu fui muito inconveniente, né? A minha sogra já tinha morrido já há um certo tempo, e a minha esposa, no momento de tristeza, ela disse assim, amor, minha mãe morreu, e eu com toda carinho, né, e compreensão, eu disse assim, antes ela do que a minha. Misericórdia, que insensibilidade foi essa? Você já consegue compreender isso?
Não, amo de paixão ainda a minha sogra, ela já faleceu, mas ela está no meu coração. Mas às vezes nós não temos noção daquilo que nós falamos. Nós não temos, assim, um sentimento pela dor do outro. Tem pessoas que se compadecem, choram e permanecem de luto por morte de animais, e nós somos insensíveis ao sofrimento do nosso próximo. Nós não compreendemos aquilo que Paulo fala em Romanos: chorai com os que choram e alegrar com os que se alegram. Nós queremos apenas nos alegrar, mas o sofrimento nós não queremos participar. A falta de perdão, de conceder perdão e pedir perdão, temos dificuldades com isso. A insensibilidade material, a pessoa que está te pedindo alguma coisa para comer aí na rua, não, isso aí quer que eu dou alguma coisa para trocar em droga, coisa assim. Aquele que bate na sua porta pedindo um litro de leite, pedindo um pacotinho de arroz, isso não move o nosso coração. Por quê? Eu vejo que a palavra-chave aqui, usada pelo pastor Eduardo, foi autoproteção. Tudo isso aqui que eu falei com vocês provavelmente atingiu alguma área da sua vida, e às vezes você acha que isso não é pecado, mas isso é a transgressão da lei do amor. Na semana passada o pastor Fábio falou sobre o problema da cobrança, falou sobre Jó, o tempo do sofrimento. Jó, quando perdeu tudo, ainda a mulher veio, ainda falou algumas besteiras, ele falou: nu eu vim, nu eu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. E Jó não pecou. Só que o tempo foi passando e as coisas começaram a ficar difíceis. Ele conseguiu 2, 3 amigos e começaram a falar na cabeça dele, e eu digo para vocês: cuidado, as más conversações corrompem os bons costumes. E Jó, então, ele começou a achar que ele tinha algum direito, E ele começa, então, a falar assim no seu coração e com seus amigos: se Deus me der a oportunidade, eu posso falar antes dele, ou eu posso falar depois, mas assim que eu falar, ele vai se arrepender do que ele fez, e ele vai assim retirar o meu sofrimento. E aí, Deus começa a falar com Jó, e eu achei assim muito interessante, que ele diz assim: onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tem inteligência. Quem lhe pôs a medida, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Deus então fala: cara, quando eu fiz aqui o universo todo, onde é que você estava? Sabe? Aí eu acho interessante que depois ele fala assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O nosso direito é não ter direito. Nós merecemos o inferno, mas a graça do Senhor está sobre as nossas vidas, e a misericórdia do Senhor se renova sobre nós a cada manhã. E depois ele falou sobre como vencer o espírito de cobrança, e eu fiz um acróstico. Tem aquela roupa Gap, e eu fui descobrir que essa marca Gap, ela surgiu em 1969, e aí eu criei o GOC, que é os últimos serão primeiros. O G é o último, o O e o C. O primeiro O é tratar o orgulho, por quê? Por que eu tenho direito? Essa é a questão. Por quê? Lembra da oração do fariseu e publicano? Senhor, tem misericórdia de mim. Abaixava a cabeça, nem levantava a cabeça para o altar. Sou pecador, não sou merecedor. E o outro: Senhor, jejum, faço isso, faço aquilo. Aí o Senhor disse assim: olha, aquele que se exaltar será humilhado. Ou seja, o orgulhoso será humilhado e o humilde será exaltado. Jó achou que ele era alguma coisa, e o Senhor mostrou que ele não era ninguém. O orgulho precisa ser tratado em nossa vida. Nós somos muito orgulhosos em várias áreas. O C é buscar o contentamento. Você é contente com o que você tem? Eu tenho um amigo que ele trabalhava junto com a gente, e há alguns anos ele queria sair daquele lugar para ir para um outro lugar,
E foi, e quando ele conseguiu, foi uma festa. Ah, como eu tentei, e agora eu consegui, que coisa boa. E ele foi para esse outro lugar, e quando ele chegou naquele lugar, ele viu que não era nada daquilo que ele imaginava, que ele estava muito bem onde ele estava, em relação ao lugar que ele foi. Sabe o que ele fez? Ele precisava de aguardar mais 2 anos para pedir reserva, ele pediu reserva. Por quê? Falta de contentamento. O pastor Eduardo falou sobre a questão do videogame. A mãe dele nunca conseguiu dar um videogame. Quando ele conseguiu, ele deixava o videogame dentro da bolsa, porque ele não tem tempo para jogar. Aquilo deixou de ser interessante, e assim é a nossa vida. Queremos uma melhor esposa, um melhor esposo, melhores filhos, melhor igreja, sendo que o que nós temos é o melhor que podemos ter. E depois ele falou sobre reconhecer a graça. Queridos, eu quero dizer uma verdade para vocês, eu já falei isso aqui. Sempre quando você me cumprimentar, eu aprendi com alguém, eu sempre digo assim: bom dia, pastor, tudo bem? Eu, tudo bem. Melhor do que mereço. Esses dias falei com o pastor Márcio, lá no CR, ele, e aí, Caetano, tudo bem? Eu, tudo bem, pastor, melhor do que eu mereço. Ele, opa, vamos orar então para você receber o que você merece. Eu, não, pastor, em nome de Jesus, não ore não, porque eu mereço um inferno, queridos. Quando nós temos a compreensão do que nós merecemos, nós começamos a ser agradecidos pela graça do Senhor nas nossas vidas. Beleza. A palavra-chave, espírito de cobrança. Nós achamos que merecemos algo e nós não merecemos. 2 palavras: o problema da cobrança e a procura em lugar errado. Autoproteção e espírito de cobrança. Agora nós podemos entrar na lição de hoje. A lição de hoje, ela fala sobre identificando as direções erradas. Nós vimos, compreendemos, eu me enquadro em muitas coisas que eu falei com vocês aqui, e agora eu preciso identificar isso. Para quê? Para que a minha vida possa ser melhor. Jesus, nas suas conversas, falando aos fariseus, ele apontou de forma implacável a pecaminosidade que se encontrava escondida por detrás de suas belas palavras. Eles falavam muito bem, falavam muito bonito. E disse: abre-te, César. Oh, glória a Deus. E ele diz assim em Mateus 12, 34 a 37, raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Olha só, olha a contradição. Lembra de que você precisa falar e viver? Eles falavam, mas não viviam. E ele fala assim: como vocês dizem coisas boas se vocês são maus? Está incoerente isso aí. Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. A mensagem desse texto é bem clara. Se quisermos que nossas palavras sejam boas, primeiro temos de limpar a fonte de onde elas provêm. E de onde vêm as palavras? Vem do coração. Provérbios 4:23 diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guardar, querido, o coração implica, entre outras coisas, aprender a identificar as atitudes erradas que tomamos. Através do quê? De um autoexame. Nós vamos entender o que realmente passa conosco. Nós conhecemos que o outubro é chamado de outubro rosa. Por quê? É o autoexame de mama. Levanta o braço e faz o autoexame para ver se tem a questão de uma propensão para o câncer de mama. E existe o novembro, que é o quê? O mês de prevenção ao câncer de próstata. Tem que ser feito um autoexame. Espera aí que eu vou explicar, querido. Você não vai precisar de tocar nada. Você precisa começar a observar
se você está acordando muitas vezes à noite para ir ao banheiro, se o jato de urina já está bem assim enfraquecido, se há uma incontinência na questão da urina, se arde quando você urina, se dói no momento da ejaculação. Existem 10 sintomas, pelo menos, que nós podemos observar em um autoexame para ver se tem também a propensão para o câncer de próstata. E quando nós falamos sobre a vida espiritual, sobre o nosso dia a dia, nós também precisamos fazer um autoexame para ver o que realmente passa conosco. Quando assim nós procedemos, Deus nos oferece 3 lanternas para que possamos assim fazer, que podem nos ajudar a curar a cegueira em que vivemos, substituindo por uma visão nítida do Senhor. E é sobre elas que eu quero falar com vocês nesta manhã. Feche seus olhos. Pai, revela-nos, Deus, aquilo que o Senhor tem a ministrar aos nossos corações. O Senhor já falou conosco e tem falado até agora, na mensagem do pastor Eduardo, do pastor Fábio, fomos verdadeiramente impactados. Agora, Senhor, ajuda-nos a identificar, ó Deus, esses caminhos errados, e assim, ó Deus, voltarmos para o Senhor e viver em integridade e santidade. Tenha compaixão, Senhor, de nós que aqui estamos, daqueles que estão nos assistindo e os outros que ainda vão assistir. Ministra, Senhor, em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. A primeira lanterna é a lanterna do Espírito Santo. O Espírito Santo não nos foi dado, meus queridos, apenas com o objetivo de nos consolar. É muito bom ser consolado, mas não é só para isso, mas também para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se o nosso grande problema, ele se encontra no coração, então nós precisamos entender e aplicar em nossa vida o princípio de que só Deus, através do Espírito Santo, pode enxergar tudo que vai no nosso interior. Aí eu vejo assim, o profeta Jeremias, ele escreve assim, em Jeremias 17, 9 e 10, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. O Senhor sonda o coração, Ele vê, e quando eu penso assim, já foram enviados para Marte 48 espaçonaves com sonda para assim sondar Marte, apenas 20 conseguiu chegar no solo, e as outras todas falharam. Qual é o objetivo delas? É saber qual tipo de solo que tem lá, qual o tipo de ar que está lá, qual se possui água, existem habitantes. Então, na realidade, é descobrir tudo que é possível sobre a superfície de Marte. Para quê? Para que nós saibamos se é um planeta habitável, para que saibamos, vamos assim colocar entre aspas, se existem vidas em Marte. O Espírito Santo, ele precisa entrar no nosso coração, e agora ele precisa sondar, para ver o que é que está acontecendo ali, porque a fonte de todos os males, como diz a palavra, está onde? No coração. Temos, meus irmãos, de descobrir uma forma de deixar que o Espírito de Deus nos conscientize do que há dentro de nós, o que passa no seu interior. Entendo então que nada é melhor do que um momento de quietude e meditação em nossa vida agitada, para estarmos em silêncio na presença de Deus. A nossa vida é um corre-corre, 1001 atividades, do levantar ao deitar, mas entre meio a esse turbilhão de coisas, nós precisamos de um tempo, de um momento de silêncio,
para permitir que o Espírito Santo sonde os nossos corações, para ver se existe algum caminho mau, para ver se existe algo de errado. Nesse momento, querido, quando nós permitimos que o Espírito Santo sonde nossos corações, para quê? Para corrigir erros de perspectiva, para nos revigorar espiritualmente e nos revelar novos rumos. Olha, o rumo que você está optando está errado, você precisa ir por outro, você precisa seguir rumos diferentes. Geralmente, quando nós assim o permitimos, a tendência nossa é de escondermos quando ele entra em nossa vida com a lanterna em punho. O que nós fazemos? Nós nos escondemos. Para evitar que nós nos escondamos do Senhor, precisamos entender dois problemas que nos impedem que Ele assim enxergue perfeitamente. Ok, o primeiro problema é para onde dirigimos nossa atenção. Por que você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Exatamente, queridos, nos momentos em que mais precisamos olhar para nós mesmos, muitas vezes estamos preocupados com algo que alguém nos fez. Nós precisamos mudar a direção de nosso olhar. 2 semanas atrás, estava lá deitado, descansando, tranquilo, a esposa foi tomar banho, e se existe uma coisa que eu detesto, ou detestava, não detesto mais, é ela estar no banheiro ou em qualquer outro lugar do quarto, da casa, e falar assim: amor, aí eu, oi, cri, 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 cara, não fala nada, aí eu, oi, você está me chamando? Cri, 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 cri. Aí eu tenho que sair de onde eu estou. Oi, amor, você pega a toalha para mim, por favor? Você faz isso para mim? Isso, meu sangue sobe. Dessa vez, eu estava lá e ela, amor, oi. Nada. Eu falei assim, ela está tomando banho, a toalha. Peguei a toalha, ela é o creme. Eu peguei, dei o creme, falei assim, olha, nunca mais que você me chamar e não falar algo, eu vou atender. Então esta é a última vez que você falou o meu nome e não falou mais nada e eu vim. A próxima você vai ficar sozinho. Só que eu falei com amor, sabe, né? Isso é hipocrisia, né? Foi com amor não, queridos. E voltei e deitei. E fiquei irado. Por quê? Porque os meus olhos estavam focados no meu orgulho, no meu direito, nas minhas querências. Consegue entender isso? E eu esqueci que a Bíblia diz assim, vós maridos, amai as vossas mulheres, assim como Deus amou a igreja, o qual se entregou por... Eu já não conseguia já amar a ponto de ir lá quando ela me chama. Consegue entender isso? Só que o meu olhar estava nela, no problema que ela estava causando em mim, ferindo o meu orgulho de querer saber antes de chegar lá. E por causa disso, aquela noite não foi legal. Consegue entender isso, querido? Muitas das vezes as pessoas fazem coisas com nós, sendo próximos ou distais, ou mais longes, e nós assim esquecemos do que nós sentimos e focamos no que elas fizeram conosco e nós ficamos cegos para todas as outras coisas, sendo que nós usamos muitas das vezes o texto de pretexto para o nosso proveito próprio. E a mulher não tem direito sobre o seu próprio corpo. Você não tem direito sobre o seu corpo, você precisa me servir. Vós, maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Quando eu exijo algo, muitas das vezes eu esqueço da lei do amor. Precisamos, na realidade, mudar nossa direção de olhar. E é o Espírito Santo que ele entra no nosso coração com a sua lanterna. E eu digo para você que não demorou muito para o Espírito Santo falar assim para mim, você está errado.
esses dias, essa semana agora, ela estava lá fora, ela falou assim: Wesley, eu levantei e fui rapidinho, só que ela falou mais alguma coisa, eu não entendi. Eu, pois não, amor. Ela falou assim: eu falei o que eu quero. Eu falei: não, é que eu não ouvi. Eu, além de eu querer que ela fale, ainda não escuto direito. Consegue entender isso? E o Espírito Santo então começou a mostrar para mim. Falou: olha, o seu problema é para onde você está dirigindo a sua atenção. Você tem que olhar para você entender aquilo que realmente está acontecendo. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. O nosso, muitas das vezes, é maior do que está no nosso irmão. O segundo problema é a nossa meta. Essa passagem ela é muito interessante. Direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. O segundo problema é a nossa meta. Se nos parece um despropósito pedir a Deus que sonde o nosso coração quando achamos que a outra pessoa é errada, então, queridos, certamente julgaremos desnecessário solicitar que Ele faça quando tudo está indo bem. Quando gozamos uma vida tranquila, não sentimos a necessidade de examinar nosso próprio erro. Está tudo tranquilo. É errado querer a tranquilidade, casa boa, colchão bom, tudo bom? Não, não é. Ter uma poupança? Não, não é. Está tudo indo bem, legal, parabéns. Mas o problema é que quando está indo tudo bem, nós temos dificuldades de pedir o Espírito Santo para olhar para nós, dentro do nosso coração com a sua lanterna, para que nós possamos identificar os erros, porque a nossa meta na realidade é o quê? A satisfação, o prazer. Se o que ela fez, o que ele fez, é indiferente para mim, não vai atrapalhar nada da minha vida, por que eu quero consertar o erro? Esse homem, ele produziu muitas coisas, e aí ele disse: você tem grandes quantidades de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida, e o que tem? Quem ficará com o que você preparou? Aí o texto vai falar assim, que assim são aqueles que amam mais o dinheiro do que a Deus. Nós precisamos entender a nossa meta. A nossa meta não é adquirir riquezas, a nossa meta não é desfrutar de conforto, a nossa meta é permitir que o Espírito Santo sonde os nossos corações para que encontre os caminhos maus. Meu irmão, minha irmã, você aqui nesta manhã, você aí na sua casa, você tem permitido o Espírito Santo sondar o seu coração? Você tem separado um momento no seu dia, no final de semana, no seu mês, para você refletir sobre a sua vida? No final do dia você tem parado assim e pensado: o que aconteceu no meu dia e quais foram as minhas reações, quais os sentimentos que tomaram conta do meu coração, para você poder entender o que realmente está acontecendo com você. Aquelas mágoas, aqueles ressentimentos, aquelas tristezas que você tem tido com alguém, você tem olhado apenas para o que ele fez ou você tem olhado para você primeiro? Para você entender o que passa no seu coração, qual é o seu objetivo, qual é a sua meta, é ser feliz, ter razão ou obedecer à vontade de Deus? O Senhor quer cavucar um pouquinho nesse solo, o Senhor quer entrar naquela portinha no recôndito, é um quarto que só tem uma porta, que às vezes está abarrotado de tantas coisas, para você permitir que Ele possa mostrar o que há de errado e te conduzir pelas veredas da justiça, por amor ao nome dEle. Como é que está o seu coração nesta manhã? O Senhor diz assim: olha, você quer identificar os caminhos errados? Então permita que o meu Espírito sonde o seu coração. Uma segunda lanterna é a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Primeiro, ela é viva e ela é eficaz.
Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito. Nossa, como é que divide isso? Eu não sei. É uma espada espiritual. Juntas e medulas, agora já é carnal. E julga os pensamentos e intenção do coração. Gente, é uma espada tremenda. Eu gosto de assistir aquele Forjas que tem na Discovery, onde eles fazem faca, fazem espadas e tantas outras coisas. É algo maravilhoso. Só que o que é esta palavra, essa espada poderosa, é a palavra de Deus. Aí vem uma pergunta: quem já leu a Bíblia aqui mais de 10 vezes? Levanta o braço. Amém. Quem mais? Amém. Mais ninguém? Vamos diminuir o alvo. Mais de 5 vezes. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá, uma vez. Show de bola. Não vou perguntar quem não leu, que eu já sei. Agora, qual o impacto que a Bíblia fez na sua vida? O que ela mudou no seu dia a dia? No seu relacionamento com as pessoas? Esses dias o pastor Christian pregou sobre a pornografia. Eu não vou pedir para você levantar o braço, porque vai ficar constrangedor. Mas quem abandonou a pornografia? Senão não adiantou nada tu vir. Tu adquiriu o conhecimento, entendeu a vontade de Deus e o que você precisa fazer, mas não aconteceu nada, não trouxe transformação. Aí por que será que muitas pessoas que passam anos e anos estudando a palavra de Deus e nunca modificaram o seu modo de ser, justamente nos aspectos mais importantes? Por que a Bíblia não causou uma transformação? E eu digo para você que é claro que o problema não está na Bíblia. Meu irmão, minha irmã, se uma espada de 2 gumes passa de raspão em nossa pele, ou nos acerta o peito em cheio, sem ao menos tirar cabelinho ou sangue alguma coisa está errada. Não tem jeito, essa espada é poderosa demais. Como é que ela não tira nenhum cabelinho do seu braço? Se ela pega no seu peito, por que ela não tira nenhum sanguinho, não traz nenhuma modificação? A coisa está errada, não é com a palavra, provavelmente é com a minha vida e com a sua vida. O texto bíblico, irmão, tem de operar mudança em nós, levando-nos a amar mais. Repita comigo: amar mais. Amar mais. A Bíblia precisa fazer com que amemos mais, e não apenas nos fornecer base bíblica para defendermos as doutrinas em que cremos. Não, eu sei a Bíblia, eu sei falar sobre pré-milenismo, eu sei falar sobre pós-milenismo, eu defendo a doutrina da graça, a doutrina da salvação, eu sei de todas as doutrinas e defendo com unhas e dentes e com base bíblica. Beleza, parabéns, não é errado, você deve fazer isso mesmo, mas e a transformação na sua vida? Ah, pastor, eu continuo olhando o site pornográfico, bebendo as minhas cachaças, brigando com os meus irmãos. Alguma coisa está errada. Precisamos nos debruçar sobre as Escrituras com o objetivo de conhecer melhor a Deus, porque nós vamos viver com Ele a eternidade, a nós mesmos, precisamos saber de todas as nossas mazelas, e aos outros, para que possamos amar mais. Precisamos permitir que as Escrituras penetrem nos pensamentos e propósitos do nosso coração, para que enxerguemos com clareza as atitudes e atos pelos quais estamos transgredindo a lei do amor. Precisamos ler a Bíblia e entender isso. Precisamos deixar que ela penetre profundamente em nossos corações, onde se acha a raiz do problema, e ela acha. Precisamos estudá-la para compreender os princípios básicos que regem o comportamento humano. Sansão. Por que Sansão caiu? Por que ele desejou tanto aquela mulher miserável? Quais foram os sentimentos que eles tiveram? E se fosse com você, você cairia também? Precisamos ler a Bíblia imaginando o que está acontecendo lá. E precisamos ler a Bíblia vendo os personagens e tentando entender o que eles sentiram, e muitas das vezes nos colocando no lugar deles, para ver se realmente nós agiríamos assim, porque assim vai nos ajudar a compreender melhor o ser humano e principalmente a nós mesmos. Acho muito interessante
2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ela é inspirada até ao pneuston, soprado de dentro para fora, Deus falando no ouvido do profeta e o profeta escrevendo. Aí ela ensina: olha, marido, você precisa ser assim, ó, mulher, você precisa ser assim, filho, você precisa ser assim, empregado, você precisa ser assim, patrão, você precisa ser assim, cidadão na sociedade, você precisa ser assim. Aí nós erramos, ela vem e fala: está errado, ela nos repreende, olha aqui, você tem que agir assim. Ela faz o que? A correção, para a instrução na justiça. Qual o objetivo da palavra? Para que todo homem, que é comum de gêneros, homem e mulher de Deus, sejam aptos e plenamente preparados para toda obra. Meu irmão, presta atenção numa coisa: seu casamento está indo mal? Está indo mal no serviço? Seus relacionamentos com seus familiares não é legal, com seus filhos, com os parentes, com a sociedade, vizinhança? Está aqui, ó, o manual que vai te ensinar como você vai se relacionar com eles. Sabe por que não vai bem? Porque você não conhece. Ou se você conhece, você não permite que ela cause transformações na sua vida. Como está a sua vida, querido? Como está a sua relação com a palavra? Qual foi a última vez que você fez uso dela? Hoje nós temos Bíblia, gente, para todo lado, de todos os gostos, NVI, revista corrigida, revista atualizada, nova linguagem, não sei o que lá, Almeida, e vai embora. Hoje você abre o seu celular, tem tudo quanto é tipo de Bíblia e traduções que você queira. Agora, o que está te impedindo de você fazer uso dela? O que está te impedindo de você aplicar os seus ensinamentos no seu coração? Quando a Bíblia vem, nós estudamos ela com verdade, e ela acende a sua lanterna em nossa vida. Nós começamos a entender o que está de errado. Quando eu falei, da forma que eu falei com a minha esposa, o Espírito Santo falou assim: está errado. E ele veio assim, a palavra, e acendeu a lanterna e falou: lê isso aqui, ó, Efésios, capítulo 5, para que eu pudesse compreender. E você? Separe um tempo, permita que o Senhor venha e haja na sua vida. Meu Deus. Terceira e última lanterna: o povo de Deus. Provérbios 27:17, o ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Um dos fatores mais importantes para o nosso crescimento espiritual é um relacionamento adequado no corpo de Cristo. O ferro afia o ferro, e uma pessoa na presença do outro. Meu irmão, minha irmã, olha para mim. Você é o instrumento de Deus para aperfeiçoar a minha vida. Eu olho para vocês, eu sou um instrumento de Deus para aperfeiçoar a sua vida. Se você olhar para frente, para trás, para um lado e para o outro, você vai compreender que existem pessoas que Deus te coloca próximo delas para que elas possam abençoar as suas vidas. Todos, sem exceção, nós carregamos marcas em nossas vidas. Somos pessoalmente responsáveis por algumas delas, mesmo que nós assim não atribuamos. E outras foram causadas por outros ao longo da nossa história. Por diversas vezes, essas marcas nos tornaram propensos a uma autoproteção e ao espírito de cobrança, pior, sem que nos apercebamos dos fatos. Deus, sabedor de todas as nossas mazelas, nos insere no corpo de Cristo para que o nosso envolvimento com pessoas produza crescimento em todas as áreas, de forma mútua. Eu te abençoo, tu me abençoa. Mateus capítulo 18 vai falar sobre o pecado. Se tu vê teu irmão pecar contra ti, vai entre ele e ti apenas arguí-lo. Se ele se arrepender, ganhaste o teu irmão. Assim como o ferro afia o ferro, você está afiando o seu irmão. Você está melhorando a vida dele.
Aqui em nossa igreja, a Igreja Batista Memorial, nós buscamos ajudar cada pessoa a intencionalmente refletir sobre a sua própria vida e aplicar princípios bíblicos à sua realidade, história, experiências, pensamentos, emoções e relacionamentos com Deus, com os outros e consigo mesmo. Basta você ir no CR, você vai entender isso também. Lá de forma mais evidente e aqui de forma mais comunitária. É uma experiência de responsabilidade pessoal quando honestamente compartilhamos com os outros a realidade da nossa vida, falando a verdade nua e crua acerca de nós mesmos. Oi, sou um filho amado do Senhor, que luto contra isso. Pastor Márcio sabe a minha vida tanto quanto a minha esposa, porque ele é o ferro que afia o ferro, ele é a pessoa que me abençoa, é meu padrinho, vamos assim dizer, no sentido de cuidar da minha vida espiritual. Ao mesmo tempo, é um processo de aprendizagem relacional, quando nós abrimos para os outros no desejo de acolher a sua partilha e aprender com elas. Conforme Provérbios 27:17, o ferro se afia com ferro e a pessoa pela presença do seu próximo. O ferro, ao afiar o ferro, ele retira a oxidação, que é a ferrugem, anomalias ou marcas da lâmina, que são os dentes, corrige o fio, que às vezes o fio está torto, e afia o corte para que ela cumpra bem com o seu propósito. Qual que é o propósito da faca? Cortar. Deus te coloca na minha vida e eu na sua vida para retirar a oxidação das pessoas, pecados internos e internos, que se deixarmos vai nos corroer e vai nos destruir. As marcas nas lâminas, o trauma, a falta de perdão, a autoproteção, que nós já falamos logo lá no início. O corte e corrige o fio, escolhas e espírito de cobrança. Lembra do GOC? Tratar o orgulho, a questão do se contentar e a questão de recorrer à graça. E ele afia o corte para que eu possa cumprir bem com o meu propósito. Qual é o seu propósito? Amar mais, honrar e glorificar o nome de Deus. Meus irmãos, eu creio que a nossa doença, ela sai pela boca e o tratamento, ele entra pelos ouvidos. Tiago 5,16, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sereis curados. Deus te coloca no meio cristão para que nós possamos ser instrumento de bênção para curar vidas. Esta manhã nós falamos sobre 3 lanternas: o Espírito Santo, a Palavra de Deus e o povo de Deus. Que o Senhor nos ajude a identificar e a abandonar as direções erradas. Feche os olhos.